Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Hoje nós falaremos sobre literatura e cinema na nossa aula de rotas. Vamos lá? A gente vai falar aí sobre questões socioculturais presentes em obras cinematográficas e literárias brasileiras. O nosso foco aqui, para além da literatura, é falar sobre essas obras cinematográficas, quer dizer, quais produções brasileiras eu tenho que trazem ali um retrato, um recorte de como se configura, de como se organiza a sociedade brasileira. E eu ainda consigo ir além. Quais obras cinematográficas eu tenho ali uma adaptação de uma obra literária que virou filme? Quais aspectos eu tenho ali que eu posso relacionar a questão social, a questão econômica, as desigualdades sociais, a organização dos grandes centros urbanos ou, quiçá, das regiões do Brasil? Então acompanha aí comigo. As representações culturais, normalmente, no cinema, sempre volta aqui comigo antes de a gente falar um pouquinho sobre essas obras em si. Sempre que a gente fala de uma obra, seja ela brasileira ou de outro país, ela vai sempre tratar de um requisito mínimo, básico e sempre cobrado, que é a identidade nacional. Quais aspectos daquela obra tornam ela brasileira de fato? Será que só a paisagem é suficiente? Vocês já devem ter ouvido falar no fenômeno chamado dorama, não deve? Ai, professora, mas aqueles coreanos são tudo igual. Calma, cuidado com a xenofobia, viu? Mas a ideia é que muito se fala que as narrativas do cinema, no geral, sejam elas brasileiras, coreanas, enfim, de outras nações, elas tendem a trazer uma idealização ali daquela sociedade. Quer dizer, professora, não é bem assim. Eu já fui na cidade tal e tem isso e isso e isso que não apresenta, não aparece. O que é que eu devo observar nessas produções? É que cada uma quer dar um tom diferente. Cada uma quer focar numa temática ou coloca ali como central ali da problematização da narrativa uma temática que eu não abordei ainda, ou que o meu foco não é a questão estrutural da cidade, ou enfim, cada obra ela tem o seu caráter que a especifica e torna diferente das demais, tá certo? Então vamos falar um pouquinho agora da identidade nacional. Olha aí, o cinema brasileiro frequentemente aborda a construção da identidade nacional, refletindo a complexidade da cultura local, mistura de tradições e conflitos sociais. Filmes como Cidade de Deus mostram a realidade e diversidade das vivências brasileiras. Uma outra característica, e aí a gente diz que quando nós vamos estudar variação linguística, você sabe o que é, não é? As variações que ocorrem na língua. Costuma-se dizer que o Brasil é como se fosse uma colcha de retalhos, em que cada parte do país é composto de uma forma diferente de fala, de efetivação da língua. Quando nós falamos de cultura e etnia, não é diferente. O que significa dizer, professora? Significa dizer que as produções do Norte têm características específicas e peculiares do Norte, de acordo com a questão de região amazônica, de povos que habitam a nossa região, que diferem muito lá do Sul, do Sudeste, do Nordeste, tá certo? E aí vamos lá olhar em relação às etnias. A diversidade étnica no Brasil, ela é representada no cinema, principalmente com personagens indígenas, afro-brasileiros e outras origens. E aí você pode dizer assim, ai professora, mas só tem indígena, afro-brasileiro no Brasil? Não é bem assim. É que se a gente for estudar em um contexto histórico como se forma a população brasileira,
para além lá da obra Iracema, da relação de uma indígena com o português, que nasce o primeiro brasileiro, nós temos também os afro-brasileiros que estão nessa base, mas não significa necessariamente que todas as obras vão abordar somente essas etnias. É possível que a gente veja um recorte ali e outro acolá, que tragam aí outros povos que compõem agora a formação do nosso país, tá bom? Um exemplo, o filme A Que Horas Ela Volta, que tem uma evidência aí de diferenças sociais e culturais presentes na sociedade brasileira. Cultura popular. O cinema brasileiro incorpora elementos da cultura popular, como folguedos, festas e rodas de samba, refletindo a vivacidade das tradições locais. E aí a gente pode pensar aqui já num processo de adaptação. Muitas obras com essas temáticas cinematográficas, elas têm uma adaptação literária. Eu tenho uma obra lá que tem uma produção interessante, que o enredo é legal e aí eu transformo em filme. Afinal, muitos de vocês gostam mais de assistir a filmes do que a ler, não é verdade? Mas também não é só isso que se observa. Ambas as formas de produção são importantes para essa construção da identidade sociocultural, tá certo? E aí o exemplo é O Pagador de Promessas, que é uma adaptação aí, tá? Folclore e tradições. O folclore brasileiro serve como fonte rica para narrativas cinematográficas, abordando lendas e mitos. Aí eu tenho a obra Iracema. Professora, quer dizer que nem aqui a gente vai se livrar da obra Iracema? Não, nem aqui. É uma adaptação para o cinema que muito traz aspectos ali de organização, como a teoria da formação da origem do povo brasileiro. Lembra que eu falei há pouco sobre o primeiro brasileiro nasce da união de um europeu com uma indígena? Então a obra Iracema traz esse recorte, mas eu consigo ir mais além. Vocês já assistiram a Macunaíma? Professora, eu nunca ouvi falar nesse filme. E no livro, hein? Também não. A obra Macunaíma, uma obra literária que teve a adaptação para o cinema, mostra o brasileiro multifacetado. Opa, professora, peraí. Essa palavra é nova. O que é ser um brasileiro multifacetado? Tem muitas camadas, tem muitas faces. O que é o povo brasileiro? Como ele é composto? Quais as origens? E aí eu tenho essa adaptação da literatura para o cinema que muito contribui para verificar de forma mais acessível para aqueles ali que não têm acesso ao livro, por exemplo. E aí a gente tem ainda as questões sociais, que seria a desigualdade econômica no Brasil, que como se trata muito disso, a maior crítica é que muitas obras cinematográficas, elas trazem apenas as partes mais bonitas da cidade e deixam de falar das classes sociais, das favelas, enfim, do povo que está mais à margem da sociedade. Também eu tenho a temática da violência e criminalidade. O exemplo é Cidade de Deus e Tropa de Elite, que mostra essa brutalidade urbana e complexidades sociais. E aí, eis um ponto a se observar. Como os indivíduos que estão envolvidos ali em uma situação de vulnerabilidade social, eles escolhem determinado caminho. Por quais motivos? Quais reflexos ali sociais, históricos, enfim, no geral, de construção de determinada comunidade, eu consigo justificar, não que alguns atos sejam justificáveis, mas eu consigo observar por que alguns jovens, por exemplo, tendem a ir para o mundo do crime. Esse é um tema muito abordado nas obras, viu? Nos filmes aí. Então, é um aspecto também a se observar. E aí,
A gente também tem a questão dos direitos humanos, em que se observa muito aí nas produções cinematográficas brasileiras, e aí a gente já faz uma abertura maior, que é para os documentários e ficções. Professor, o que é direitos humanos? Ai, eu não sei. Essa é uma temática que muito se aborda. Direitos humanos são garantias que se tem ali numa perspectiva que vai muito além da questão nacional, muito além do Brasil em si, mas em si em uma perspectiva mundial. Por exemplo, o direito à vida é um direito humano, né? O direito à liberdade, à igualdade, enfim, nós temos vários direitos ali. E que essa violação de direitos aparece como temática dessas obras cinematográficas que muito refletem a nossa atual situação do país, tá? E aí, a gente tem a questão do gênero e feminismo, que é as representações aí de gênero no cinema, que são abordagens de luta feminista e de desigualdades. Por exemplo, os filmes eles trazem sempre mulheres fortes que desafiam padrões tradicionais. Isso significa dizer que nas obras cinematográficas é comum que se veja, por exemplo, mulheres em funções de alta patente, por exemplo, delegada. É uma função que durante muito tempo ficou restrita aos homens. E como isso mostra a mudança social? Como isso influencia o telespectador? O que o produtor ali de determinada obra quer com aquilo, quais recortes ele quer fazer. Então, isso significa dizer que não somente nos contos modernos, em que eu transformo lá a menina, a Rapunzel, que joga as tranças para ser salva, resolve se salvar sozinha, as obras cinematográficas também fazem esse jogo de mudança social, de comportamento também da sociedade. Isso é bom se observar, tá? E aí a gente vai falar também da representatividade no cinema, que mostra essa diversidade brasileira. A gente tem atores e diretores de diferentes etnias que registram suas histórias. E aí esses filmes, eles desafiam os estereótipos, tá? Que é aquilo pré-estabelecido. Os documentários brasileiros, eles também fazem essa reflexão e essa conscientização sobre problemas urgentes na sociedade. E aí a gente nós chegamos à nossa conclusão. O cinema brasileiro tem um papel fundamental para a construção da identidade cultural. O que isso significa, professora? Que para além das outras formas de manifestação cultural, de manifestação da literatura, das artes no geral, o cinema tem essa importância. E se nós juntarmos os dois, nós conseguimos fazer um recorte e analisar como a sociedade brasileira está organizada, quais críticas eu posso tirar de determinada obra, seja ela literária ou cinematográfica, tá certo? Então, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, é só assistir novamente ao vídeo. Tchau!